Gênesis, no capítulo 30, nós vemos a continuidade da dificuldade das relações humanas e vemos ali, né, a picuinha entre Lia e Raquel. Lia, que chegou a ter 6 filhos e se orgulhava de ter tido 6 filhos, que chegou a dar uma serva dela para que, assim que ela parou de engravidar, era costume de época, quando a mulher não podia ter filho, ela dava uma serva para o marido fazer filhos, né? Então, ela parou de ter os filhos, deu ali a sua serva para que Jacó pudesse fazer filhos e claramente como uma afronta contra Raquel. E o que é muito interessante que no versículo 22 nós vemos a expressão assim: Deus se lembrou das orações de Raquel e permitiu que ela concebesse e a tornou fértil. Isso é muito interessante porque retrata a realidade de que Deus nos responde no momento que é dele. Até então, até chegar nesse momento em que Raquel pudesse ter filhos, você vê, Lia já teve 6 filhos, então foram bons anos aí suportando essas afrontas, e isso coloca em evidência as dificuldades das convivências e relações humanas, que é o que eu comentei um pouquinho no vídeo anterior, e também como Deus não se esquece de dar respostas a seus filhos, ainda que essas respostas não venham da forma que nós queremos, e também no tempo que nós queremos, isso é um fato. Agora, uma coisa que chama bastante atenção aqui no capítulo 30 é como Jacó e Labão se decidem em relação ao salário de Jacó. Jacó chega para Labão e fala: olha, estou há muito tempo que eu trabalho com você, a sua riqueza está aumentando, você está enriquecendo pelo trabalho que eu tenho feito, mas eu quero saber quando é que eu vou cuidar da minha família e da minha vida. E aí Labão vira para Jacó e fala assim: olha, tá bom, quanto que você quer ganhar de salário? E aí a resposta de Jacó é o seguinte: olha, não quero um salário específico, mas tudo que é ovelha, né, tudo que é os animais que ele tomava conta ali, cabritas, bodes, né, tudo que nascer com malhados e pintados, cores malhadas e pintadas, eu quero que seja meu. E aí Labão concorda, só que nesse mesmo dia ele já tira o que ele tinha desses gados com esse tipo, malhados e pintados, rajados, e leva para um outro pasto a 3 dias de distância, para você ver como são as coisas, né? E deixa o resto do rebanho ao cuidado de Jacó. E aí Jacó tem uma atitude bem inusitada que é motivo de diversas discussões teológicas. Ele pega ali, né, a Bíblia diz que ele pega alguns galhos verdes, né, que são de álamo, de amendoeiras e plátano, e aí ele vai descascando aquilo, ficando com umas tiras brancas. E aí ele põe esses galhos com essas tiras brancas nos locais onde o rebanho iria ali tomar água, né, matar sua sede. E no momento do acasalamento, ele também colocava esse rebanho de frente para outros animais listrados, para que quando eles, né, nascessem, as novas crias nascessem dessa forma. Então, na cabeça de Jacó era assim: se os animais beberem a água vendo aqui as imagens listradas, ou se acasalarem vendo outros animais listrados, automaticamente eles vão dar crias listradas, e isso chegou a acontecer. Mas a grande discussão acadêmica é a seguinte: que método é esse que faz essas coisas acontecerem, né? E eu entendo de uma forma bem simples, né? Esses animais novos aí que nasceram rajados e pintados e malhados só nasceram porque foi assim que Deus fez. Na verdade, na cabeça de Jacó funcionava assim, era isso que a Bíblia está relatando aqui, um fato histórico, mas não é o método em si mesmo, não. Na verdade, foi Deus que fez com que essas coisas acontecessem, e isso porque Deus estava ali abençoando Jacó, porque começou a dar muito mais crias dessa forma. Então, a partir de então era esse o salário, e aí Deus realmente prosperou demais Jacó, e o resultado disso tudo é que Jacó ficou sendo muito mais rico, grande, de um rebanho gigantesco com um monte de servos, camelos e jumentos, etc. E aí, o que nos ensina isso tudo é que os métodos de Deus nem sempre vão caber nas lógicas humanas, que é algo que nós já deveríamos aprender a conviver, mas essa busca de querer ter resposta para tudo, muitas vezes nós falhamos, e falhamos miseravelmente quando queremos compreender como Deus está fazendo as coisas e por quais razões Deus faz algumas coisas. Na nossa fé, a Bíblia que deveria nos ensinar em relação a isso, e que tem que ser muito claro, né? Nós, como cristãos, devemos falar até onde a Bíblia fala e se calar onde a Bíblia se cala.